O homem de Deus não se alegra com a injustiça. O homem de Deus não se alegra com a injustiça. Entenda isso. Ele não se alegra com o mal. O homem de Deus, ele se alegra em fazer aquilo que é certo. Então o que ele faz? Ele ora e Deus restitui. Daí é interessante que o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e confortar-te-á e dar-te-ei um presente. Já que você fez, já que Deus falou, já que aconteceu tudo isso, vem na minha casa. Eu tenho um presente especial para você. Eu tenho um presente a qual eu quero te dar. E o que o homem de Deus disse? Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás águas, e não voltará pelo mesmo caminho por onde foste. Ou seja, Deus ele disse para o homem de Deus: vai até Betel, profetiza contra o altar. Só que você não vai comer pão, não vai beber água lá, e nem vai voltar pelo mesmo caminho que você foi. Só que daí, irmãos, é isso que nós falamos. Deus ele fala algo ao nosso coração para nós fazermos. Só que Deus não fala que vai vir as propostas. Deus não fala que vai vir o que? As propostas, ou seja, Deus não falou nada que o rei queria dar um presente para ele. Deus não falou nada que o rei queria dar algo especial para ele. Quem aqui que vai rejeitar presente? Quem aqui que fica vendo? Eu tenho um presente para você. No outro dia você está na casa da pessoa, cadê meu presente? E ainda mais o presente de um rei. O rei queria honrar, mas que Deus havia falado antes para ele: não come pão, não bebe água, não pegue nada. Deus não falou para ele não pegar o presente. Entenda isso. Deus falou para ele não comer pão e não beber água. Não disse nada sobre o presente. Só que para ele receber o presente, ele tinha que participar do banquete antes. Ou seja, ele tinha que sentar à mesa do rei, ele tinha que comer com o rei, ele tinha que beber com o rei. Ele tinha que participar de tudo que o rei colocasse diante dele, para depois ele receber o presente. Então ele sabia que o presente era no final. Antes, ele tinha que desobedecer ao Senhor. E quantas coisas nós temos feito em desobediência ao Senhor por causa de um presente? Será que você já parou para pensar? Deus não falou nada sobre o presente, mas o profeta sabia que ele tinha que comer pão, ele tinha que beber água para depois vir o presente. Então Deus não estava naquele presente. Irmãos, se nós tivermos que mentir, se nós tivermos que enganar, se nós tivermos que fazer alguma coisa para desagradar ao Senhor, Deus não está neste presente. Então ele diz assim: rei, ainda que você me desse metade da sua casa, eu não posso ir com você. E por que você não pode? Porque Deus, a palavra do Senhor, vale mais do que um presente. Será que a palavra de Deus para você vale mais que presente? Ou com qualquer coisa as pessoas te compram? Qual que é o seu preço? O profeta, entenda que ele tinha algo especial. Diz: não, você pode me dar metade da sua casa, rei. A palavra do Senhor vale mais. O que o Senhor disse para mim, eu vou cumprir a risca. E o homem de Deus, o que ele faz? Ele vai embora. Pega por um caminho. E daí nós vemos aqui no versículo 11: e morava em Betel um profeta
velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que disse ao rei. E disse-lhe seu pai: por que caminho foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora ao homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: apartai-me o jumento. E abaltaram-lhe o jumento e montou. E foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar, porque foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerá pão e nem beberá água, nem tomarás a ir pelo caminho por onde foste. Então entenda que quando houve o segundo convite, o primeiro convite do rei, eu tenho presente. Ele disse: não posso. O Senhor disse para mim não comer pão e beber água nesse lugar. Aí se levanta o profeta velho e disse: você é o homem de Deus que veio de dar? Disse: sou. Olha, vem na minha casa comer pão comigo? Ele disse: não posso. E por que você não pode? Porque o Senhor falou para mim não voltar. Irmãos, entenda uma coisa. O homem de Deus, ele estava preparado para dizer não ao rei, mas ele não estava preparado para dizer não ao profeta. E sabe que nós vemos hoje muitas pessoas se perdendo? Porque elas estão preparadas para dizer não, quem sabe ao pastor, quem sabe aos obreiros, quem sabe ao pai, quem sabe à mãe, ao amigo. Mas a hora que se levanta um profeta, quem sabe ele se rende e diz: não é profeta. E é isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. O inimigo muitas vezes ele arma algumas armadilhas. Continuamos aqui. Ele disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faz-me voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Ou seja, o profeta chegou assim para ele e disse: não posso voltar, não. Deus falou para mim, não. Ele disse: olha, eu sou profeta como você. Eu sigo o mesmo Deus que você. Eu tenho a mesma comunhão que você tem com Deus. E se eu estou aqui, é porque um anjo mandou eu vir aqui falar para você que é para você voltar e para você comer pão comigo. Eu pergunto para você: a palavra de Deus, ela muda? Não, ela não muda. E por que nós ouvimos alguns profetas profetizando contra a palavra para agradar o nosso coração? Por que não ficamos com a palavra do Senhor em vez de ficar com a palavra do profeta? Porque muitas vezes o profeta agrada o quê? Nosso coração. E a palavra de Deus nos repreende e diz: não. Porque a distância era longa. Ele já estava com fome, ele já estava cansado, ele já estava com sede, porque era caminhada longa. Ele tinha saído sem comer e estava voltando sem comer e sem beber água. Porque muitas vezes Deus ele pede coisas difíceis para nós. Mas nós achamos que na metade do caminho Deus vai ter misericórdia e vai mudar a palavra dele. E vai mudar a palavra dele. Deus não muda a sua palavra. O que ele falou é para nós cumprirmos. E quantas vezes alguns profetas têm mudado o nosso coração? Nós estamos firmes em um propósito, estamos ali convictos. Não, Deus falou que ia fazer, Deus falou assim e assim. Aí chega alguém e diz: não,
É desse jeito, Deus falou comigo. Deus me mostrou, tive uma visão, tive um sonho, e isso e aquilo, e nós fazemos o quê? Cedemos. Entenda que ele não quis os presentes do rei, mas ele aceitou voltar com o profeta. Sabe por quê? Porque o rei ele via como um adversário, e o profeta ele via como um amigo. É o mesmo Deus que meu, ele serve a Deus igual a ele. Aí ele falou que é profeta que nem eu. Ainda que a Bíblia diz que ele não era profeta, mas o homem velho já o exalta. Você é profeta como eu. Você é igual a mim, pode voltar. Deus falou comigo, o anjo, mas o texto adverte que estava mentindo. E é isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Se alguém profetizar algo para as nossas vidas que a palavra de Deus não diz, é mentira. Porque o profeta está para profetizar aquilo que a palavra diz. E muitas vezes o que acontece? Para agradar o nosso coração, existe um monte para nos enganar. E entenda que aquele profeta ele foi com um propósito, não enganar o homem de Deus. Dizer palavra, não, ele vai voltar e ele vai comer na minha casa. E o que a Bíblia diz? E voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu. Ele fez o que o Senhor disse para ele não fazer. É por isso que muitas vezes nós jogamos a culpa em quem? No profeta. Não, mas eu ferrei porque o profeta falou. Não, o profeta falou para mim que naquela igreja não era meu lugar, que o meu lugar era na outra igreja. Não, o profeta falou assim, não, olha isso, não aquilo. Daí depois é enganado e diz, eu fui enganado por causa do profeta. Só que entenda uma coisa. Quem pagou o preço foi quem? O homem de Deus. Deus não está preocupado se você vai se deixar ser enganado pelo profeta. A hora de pagar o preço é você que vai pagar. Não é o profeta, não. É você que vai pagar. Mas a hora de eu dizer o profeta, não, o profeta que me enganou. Aí ele falou assim umas palavras tão bonitas que era Deus, e daí eu me deixei levar e fui. Sim. Só que o preço não vai cair sobre o profeta. O preço vai cair sobre você. Porque você se deixou ser enganado. Você esqueceu de cumprir a palavra de Deus para ouvir profeta. Deixou de ouvir o que Deus tinha te ordenado, irmãos. Quantas vezes nós vemos pessoas saírem do seu propósito que Deus deu há muitos anos por causa de alguma profecia? Deus falou, é assim, assim, eu tenho isso na sua vida, você tem que ser desse jeito. Aí chega o profeta, nada, você pode mudar, pode ser, não, é assim. E você deixa o que Deus falou com você para ouvir o quê? O que o profeta está falando. Irmãos, não estou dizendo aqui que nós não precisamos ouvir profeta. Eu estou explicando apenas o caso deste profeta. Porque a Bíblia vai dizer que é necessário que haja profecia para a igreja não se corromper. É necessário o dom de profecia. Mas neste caso, ele atrapalhou o profeta, o homem de Deus. Quantas profecias tem atrapalhado os homens e as mulheres de Deus? Quantas? Então ele volta e diz, não, vou voltar, vou comer, vou beber. Versículo 30. E sucedendo que estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar, declamando ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pães, nem beberá água, e o teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus.
Então entenda que aqui é interessante. O profeta velho vai lá, não é usado pelo Senhor, mente, e o profeta, o homem de Deus, come. Só que quando eles estão comendo à mesa, quem vem sobre o profeta velho? O Espírito do Senhor. Então o profeta ele vai lá e profetiza. E é aqui que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque não podemos julgar a vida do profeta velho. Porque uma hora ele mentiu, mas a outra hora ele foi usado por quem? Pelo Senhor. A mesma hora que ele mentiu, enganou, trouxe a pessoa para perto. Depois ele disse: olha,